Mais um capítulo da novela envolvendo Vasco 77 e o Poder Judiciário. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Vicente, sou advogado, vascaíno, sócio-torcedor e assim como você, também sofrendo bastante com o atual momento do nosso clube. Bom, antes de mais nada, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer por todo o carinho, por todo o feedback que eu recebi ontem por conta do nosso vídeo. Fico muito feliz, torcedor, se de alguma maneira eu consegui te demonstrar que o processo não é uma linha reta, que a gente não pode colocar um prazo para esse processo acabar, que esse processo está sujeito a variáveis. Eu fico muito feliz com isso. Queria fazer um agradecimento também especial à galera do canal A Hora do Vasco, em nome do amigo Lineker, que deu uma visibilidade, deu uma credibilidade para a gente muito grande. Então, quem não é inscrito no canal deles, vai lá, se inscreve, muita informação bacana todo dia aí sobre o Vasco. E também, em especial, também a galera do canal Complexo Vascaíno, que reagiu também ao nosso vídeo de ontem. Bem, vamos deixar de blá 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 e vamos para o que realmente interessa. O que foi que aconteceu ontem? Ontem a gente teve a petição do Vasco com a carta do investidor, com a carta do Lamáquia. A gente teve também a decisão que levou em consideração o pedido de reconsideração do Vasco. Nós já tivemos também um recurso do Vasco referente a essa decisão, e bem como também nessa decisão pedindo para as partes se manifestarem. Mas vamos por partes. Vamos lá. O que aconteceu? Primeiramente, o que foi essa petição do Vasco? Essa petição do Vasco aqui nada mais é do que uma demonstração de boa-fé para o juízo, colaborando com esse pedido de reconsideração do Vasco, que diz, olha, realmente eu estou investidor, o investidor quer comprar. A interventora, a Samanta, já falou também que o Vasco precisa de dinheiro externo. Todo mundo sabe que o Vasco precisa de dinheiro externo. Então aqui, eu estou aqui trazendo essa carta para vocês verem que realmente a gente não está de brincadeira. Então, nessa petição é juntada essa carta, onde basicamente o Lamáquia diz, sim, eu tenho interesse, eu quero sim comprar o Vasco. Essas conversas vêm acontecendo há cerca de 2 anos, mas eu quero comprar o Vasco desde que eu avanço no negócio, não tem problema, a gente assina agora, mas desde que sejam cumpridos alguns requisitos. E que requisitos são esses? Eu trouxe aqui um papelzinho, esse papel aqui tem trechos desses documentos aqui para a gente ir tratando. Então, o que diz nessa carta do Lamáquia, o que é esses requisitos? Bom, o atual cenário da intervenção, por sua própria natureza, compromete a segurança jurídica necessária para a formalização dos documentos da operação. E aqui eu quero puxar abrir um parênteses, porque em que pese a decisão não congelar as atividades do Vasco, a gente falar que essa intervenção ela não atrapalha no mercado, na credibilidade da empresa, a gente também está sendo hipócrita, porque atrapalha sim. A intervenção não é bem vista no mercado, isso não é legal. Mas, em que pese, volto a dizer, não congela as atividades do clube. Enfim, então o Lamáquia se compromete com o investimento com a imediata assinatura, desde que o encerramento da intervenção judicial e o restabelecimento do status quo da governança da SAF do Vasco. O que é o status quo? Como era antes dessa decisão liminar que mudou tudo. Então, como era, tudo igual ao que era antes. Mediante a reintegração dos membros do Conselho de Administração afastados, notadamente o senhor Pedro Paulo, Pedrinho, Cristiano Borges e Felipe Passos Elias. Além disso, o saneamento de eventuais irregularidades apontadas pelas autoridades competentes. Então, essa carta aqui nada mais é do que o Lamáquia reforçando que ele realmente tem interesse em comprar o clube, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. Porque, como a gente já mencionou, tanto ontem na participação do canal, quanto no vídeo anterior, essa decisão liminar que nomeia esses interventores, não quer dizer que o Vasco não pode ser vendido, não quer dizer que o Vasco não possa ser contratado. Tudo isso pode acontecer desde que tenha a participação, o aval desse interventor. Então foi basicamente isso. Posteriormente a esse peticionamento do Vasco, sai a decisão de reconsideração que leva em conta essa situação aqui. E essa decisão ela é importante não só porque, eu nem vou me alongar demais nessa questão do interventor, porque vocês ontem foi muito repercutido isso, inclusive o interventor ele já soltou uma nota oficial,
o que foi muito importante isso, porque diferente dos outros interventores, este pelo menos se comunicou com a torcida. Mas enfim, essa decisão ela trouxe alguns pontos também importantes. Por quê? Havia uma discussão também a respeito de quem era competente para julgar isso aqui, essa confusão, esse incidente. Por quê? O Vasco alegava que não era para ter essa competência porque isso era coisa da arbitragem, e a 77 tinha esse entendimento, né? Não à toa que, né, esse processo deu origem pela 77, que ele também tinha vínculo com a recuperação judicial. E a juíza acabou, a doutora Simone, ela acabou se manifestando sobre isso, né? Então ela resolve que, no que pesa a discussão, o pedido do Vasco entender que é aqui pode sim estar discutindo isso aqui, ou seja, a vara empresarial seria competente para julgar essa questão toda, e não só o juiz arbitral. Mas vamos lá ver o que tem nessa decisão a respeito disso. Vamos lá. O que restou decidido em ação cautelar, ou seja, na arbitragem, prévia ao ajuizamento da recuperação judicial, diz respeito à suspensão dos efeitos de contrato de investimento e acordo de acionistas que confere a 77 Carioca direitos lá suspensos e objeto de análise pelo tribunal arbitral. O que ela quer dizer? Questão das ações, quem é ou não o dono das ações? A 77 fez o aporte ou não fez? Como é que vai ficar isso? Isso está discutindo aqui. E que essa situação toda aqui tem relação com a recuperação judicial, por quê? A extensão dos direitos da 77 no controle da SAF e do CRVG não se confunde com o que foi decidido por esse juízo ao afastar a administração em exercício, em razão da constatação de situações que isso determina. Este juízo se limitou a, no exercício do dever que lhe é incumbido como juízo da recuperação judicial de fiscalizá-lo, afastar a administração que entendeu ter incidido em hipóteses taxativamente previstas no inciso do artigo 64 da LRF. Ou seja, aquela questão em resumo aqui da gestão temerária, né? Como se a gestão, a governança não houvesse transparência, aquilo tudo que a gente já viu muito por aí, para não me alongar demais. E quanto ao pedido de reconsideração, por que foi negado? Como eu falei no canal do Liniker ontem, não me pega de surpresa. Por quê? Porque geralmente esse tipo de situação vai se discutir no recurso cabível, e ainda mais na situação que foi o caso atual. O caso estava com a juíza X deu a decisão, já mudou para a juíza, foi para a juíza Y, e geralmente a juíza não vai se meter no que foi decidido pela outra, ainda mais com essa questão da suspeição e tudo mais por trás. Então, não acho que uma coisa para a gente se desesperar, até porque o Vasco já tem o recurso cabível aqui, já tem um outro recurso cabível aqui. Enfim, mas na decisão, que a juíza entendeu? Logo, o mero pedido de reconsideração não permite ao próprio juiz prolator da decisão impugnada a rever. Tem-se que o pedido de reconsideração apresentado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama não trouxe qualquer fato novo que autorizasse ao juiz rever a decisão proferida de plano, a qual, portanto, só pode ser revista legitimamente pela instância superior que venha a conhecer o recurso cabível. Ou seja, segundo ela, nessa petição do Vasco aqui, nesse pedido de reconsideração, o Vasco não traz nenhuma bizarrice jurídica, né, não demonstra nenhuma bizarrice, nenhuma anormalidade do que aconteceu aqui anteriormente. Então, em outras palavras, falou, quer saber? Decide lá no agravo. E aí, por fim, nesse pedido ela manteve o interventor, não vou me alongar demais nesse ponto, mas ela trouxe 4 aspectos para justificar essa questão do interventor, e destaca também nessa parte que, mais uma vez, que o clube não está com as atividades paradas, congeladas. O Vasco pode prosseguir aí, com contratações, com busca por treinador, se for o caso até a venda, né? Enfim, por fim, para acabar a decisão, ela abriu manifestação para as partes, né? Para a 77, referente à contestação do Vasco e ao relatório da doutora Samanta, né, da primeira interventora. Então agora a 77 está com prazo em aberto para falar dessa contestação e para falar do primeiro relatório do interventor, e o Vasco também está com prazo para falar daquele relatório do interventor, já que apresentou a contestação. Então, nessa primeira etapa aqui, nessa linha de baixo aqui, que corre o processo, né, a gente já teve agora apreciado o pedido de reconsideração,
meio que, né, que volta para essa linha aqui para as partes se manifestarem, né, que o processo seguir. A 77 falando da contestação e do relatório produzido pelo interventor e para o Vasco falar sobre o relatório produzido do interventor. Junto a isso, né, depois dessa decisão, o Vasco protocolou um segundo agravo. Ah, doutor, mas eu vi que são 3. Do Vasco são 2. O terceiro é do Cristiano. Um segundo agravo. Ah, e quem é que vai julgar esse segundo agravo? Se Deus quiser, o mesmo desembargador desse aqui, que no caso é o doutor César Cury. Né? Esse recurso, esse agravo, por ele ter uma conexão, por ele ter um vínculo com o primeiro e para evitar certas decisões conflitantes, ele vai ser julgado, né, pelo mesmo julgador. É de responsabilidade do mesmo julgador. Então isso aqui tudo vai para o doutor César Cury, que até o momento da gravação desse vídeo, né, ainda não se manifestou a respeito desse primeiro agravo. Então em resumo, doutor, o que aconteceu agora? Nos resta esperar, né? A nossa principal esperança está nesse agravo, né? Está nos agravos, perdão, porque se o agravo derrubar essa situação da liminar, segundo o nosso investidor, ele compra, de imediato ele assina, que esse é o único porém que está evitando essa assinatura, essa questão da intervenção judicial. Então, se o Vasco ganhou o agravo, sai vencedor desse agravo, né? Isso quer dizer que a liminar cai, isso quer dizer que o Lamáquia assinaria até que enfim esse memorando, né, salvo engano. Então é isso que a gente aguarda hoje. São duas situações: a apreciação desse agravo ou que algo toque no coração do investidor e que ele queira comprar o Vasco com essa confusão, que ele senta para conversar com o interventor aí e resolver o problema de uma vez por todas. Então é mais ou menos isso. Essas foram as novidades que aconteceram aí de ontem para hoje. E assim que a gente tiver mais alguma informação, a gente vai estar aqui para explicar para você, torcedor, de maneira clara e direta, sem juridiquês, o caos vivido pelo nosso clube agora no Poder Judiciário. Saudações vascaínas.